Bom dia, pessoal. Bom dia. Nessa manhã fria, né? Congelante. Os carros aqui da rua, olhando, estão todos com os vidros congelados hoje, né? Muito frio, muito frio. Mas enfim, vamos lá, né? Que ainda bem, menos mal não, mas ao menos estamos em casa, né? Não estamos, né, na rua, não tivemos que sair, ir até a escola, né? Nós temos que sempre tentar enxergar o lado positivo das coisas, né? Apesar de a gente não poder sair para mais nada, né? Em função de estarmos em isolamento social, ao menos nesse frio nós conseguimos ficar assim em casa, bem quentinha, né? Para conseguir acessar as nossas aulas virtuais. Bom, pessoal, nós vamos retomar então o que nós havíamos conversado na aula passada, né? Eu vou basicamente retomar as 3 condicionais que a gente viu no inglês na semana passada, que eu expliquei para vocês, e vamos fazer a correção do exercício que eu mandei no plural, tá? Que era para ser realizado então para hoje, dessas 3 condicionais. Eu mandei para vocês o conteúdo e mandei também os exercícios, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Qualquer coisa, vocês coloquem alguma dúvida no chat, como eu já falei, eu abro o microfone, né? Que é muito difícil acontecer, e tirem as dúvidas. Nossos slides, eu vou direto já para a parte das condicionais, que foi exatamente o que eu expliquei na sexta passada para vocês, tá? Então, o conteúdo da nossa prova eu mandei para vocês essa semana. Nós temos ainda mais um conteúdo para cumprir na sexta-feira que vem. E aí, na outra sexta-feira, a gente faz a revisão de tudo que nós trabalhamos no trimestre, porque aí vocês já começam a realizar as avaliações do segundo trimestre a partir de 10 de setembro, tá? Então, pessoal, o que nós vimos na semana passada? Nós conversamos sobre as condicionais. O que são condicionais em inglês? É a condição, é algo de acontecer, algo ou não. Essa coisa pode ser real, pode ser um fato, pode ser provável que aconteça, pode ser improvável que aconteça, tá? Então, exatamente a condicional, ela trabalha com algumas estruturas para seguir essa sua pré-condição do que pode acontecer ou não, tá? Então, o livro de vocês, ele já inicia na segunda condicional, foi o que eu havia comentado, e para isso é necessário que a gente conheça as outras condicionais, né? Então, se vocês verem que nos exercícios que eu mandei no plural, referem-se à condicional 0 e à primeira, porque a segunda, muitos exercícios vocês já têm no livro e vão realizar ainda nessa aula ou como atividade, tá? Então, pessoal, a condicional 0, tá? Que a gente chama de condicional 0, ela trabalha com fatos, tá? Com coisas que vão acontecer, que são resultado, tá? Então, ali, ó, uses facts which are generally true or scientific facts. The conditional always has the same result. Então, a condicional, ela tem sempre o mesmo resultado. Se ela tem sempre o mesmo resultado, se ela é um fato, qual é a estrutura que eu vou trabalhar com ela? A condicional, ela estabelece que a gente tem que trabalhar com o termo if. Esse if, ele pode vir no início da frase ou no meio da frase, ligando duas orações, tá? Mas o que é importante saber? Que a divisão dessas orações, elas devem estar na mesma estrutura na condicional 0. Que estrutura é? Presente simples. Então, eu tenho o if, o termo if, e eu tenho present simple plus present simple, tá? Ou eu tenho esse present simple, o if e o present simple. Quer dizer que não muda o meu tempo verbal. Eu tenho que sempre trabalhar com o presente simples. O que é o presente simples no inglês? A gente viu, eu não trabalhei com vocês porque nós já vimos, quando eu entrei, vocês já estavam no 8º ano, isso a gente trabalha no 6º e 7º. O presente simples, então, é o presente simples, tá? Mas qual é a estrutura que diferencia no inglês? No inglês, o presente simples, na terceira pessoa do singular, eu devo fazer alguns acréscimos nos meus verbos, né? Então, o verbo na terceira pessoa do singular, como he, she, it, ele vem acompanhado de uma modificação,
tá? E aí vai depender da estrutura do verbo para a gente saber qual é essa modificação. Então, por exemplo, o verbo play, eu vou colocar um S no final, porque ele termina em Y e vem precedido de uma vogal. Conforme as estruturas que a gente já vem trabalhando, em inglês ele segue a mesma linha. Ele muda o que eu vou acrescentar ou não, né? Então, por exemplo, she plays. Então, é presente simples, terceira pessoa do singular, tá? Aqui vocês tinham dois exemplos, né? Que eu coloquei também alguns outros no quadro. Então, if you stand in the rain, you get it at. Ou seja, se você ficar de pé na chuva, você vai ficar molhado. If you hit ice, it melts. Ou seja, se você aquecer gelo, ele vai fundir, ele vai derreter, né? Então, é fato, são coisas que vão acontecer. Primeira condicional, first conditional, ela trabalha já com uma possibilidade, tá? Com uma previsão para o meu futuro. Então, ali temos a possible situation in the future. Se eu estou falando uma possible situation in the future, é certo que um dos tempos verbais que eu vou usar na condicional é o futuro, porque é a possibilidade. O will, o verbo futuro, simple future, a gente pode usar de duas maneiras, que é para fazer previsões, predictions, ou para decisões tomadas na forma imediata, coisas agora que a gente decidiu que a gente vai fazer. Então, como é uma previsão, eu vou usar o verbo modal will, tá? E qual a outra estrutura que eu vou usar? O presente simples, porque se é uma possibilidade no futuro, eu tenho que pensar hoje para acontecer amanhã, acontecer mês que vem, acontecer ano que vem. Então, eu tenho a estrutura do if, mais presente simples, mais o futuro, simple future, que é o will ou won't, dependendo da negativa. Lembrando que o verbo que acompanha, ele não precisa vir com to, ele vem no infinitivo, o verbo, mas ele não vem com a partícula to, tá? Do verbo. Ou então eu tenho present simple, with, mais o simple future, tá? Então, ou ela vai estar no início da frase, ou ela vai estar no meio de duas sentenças para fazer essas ligações, tá? E aí vocês tinham esses exemplos aqui. If it rains, we will cancel the trip. Ou seja, se chover, e aí vocês veem que o verbo chover ali, rain, ele tem o S no final, porque ele está na terceira pessoa do singular, no verbo it, no sujeito it. Então, if it rains, we will cancel the trip. Ou seja, se chover, nós vamos cancelar a viagem. É uma possibilidade no futuro. Pode ser que chova? Pode. Pode ser que não chova? Pode. Tá? Então, é uma possibilidade. Ou como, por exemplo, if you study, e aí eu não modifiquei o meu study, porque o meu sujeito é you. Então, if you study, o que vai acontecer? You will pass the exam. Então, se você estudar, você vai passar no exame, tá? Então, são situações prováveis, mas pro futuro. E a second conditional, que foi o que a gente viu no livro de vocês, eu até passei de tema para essa aula também, a gente tem ali, ó, if I won the lottery, I would travel a lot. Então, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse ganho na loteria, eu viajaria muito, tá? Então, essa condicional, ela já é bem diferente das outras, porque ela é uma condicional hipotética. Não quer dizer que vai acontecer, são situações irreais, porque ganhar na loteria, a probabilidade de eu ganhar na loteria, por exemplo, a minha, é zero, porque eu nunca jogo. Então, se eu disser isso, se eu ganhasse na loteria, eu ia ter muito dinheiro, eu ia viajar muito. Para mim, é uma situação totalmente real. Eu não tenho nenhuma chance de ganhar na loteria, porque eu nunca jogo. Então, if I won the lottery, I would travel a lot. Estrutura dessa segunda condicional para falar de coisas que são irreais, que são impossíveis, são hipotéticas, tá? Eu devo ter o meu past simple, então meu passado simples. Por isso que é sempre importante a gente vir trabalhando com as estruturas que a gente vem trabalhando separadamente, como, por exemplo, simple past e present perfect, porque nesse momento a gente tem que saber bem essas estruturas na hora de identificar as condicionais, tá? Isso é um exemplo das condicionais, porque a terceira condicional, ela trabalha com present perfect, então a gente tem que saber bem o present perfect para então poder jogar nas condicionais, tá? Então, nessa segunda condicional, eu tenho que saber bem o quê? O passado simples, o simple past, né? Que a gente
trabalhou lá no primeiro trimestre, caiu na prova de vocês, a gente retomou agora nesse primeiro caderno de vocês ali no finalzinho, verbo regular, verbo irregular, fazendo essa contraposição com o present perfect, né? Então, por isso que é importante a gente ter bem claro essas estruturas de tempo verbais, tá? Então, pessoal, a estrutura da second conditional é essa. Eu tenho past simple, e aí eu vou ter verbo regular, verbo irregular, né? Ou o meu auxiliar, mais um modal verb, né? Que seria, no caso aqui, a gente colocou would, mas a gente teria outros verbos modais que poderiam aparecer, mas que nesse caso a gente vai ficar só com o would mesmo, tá? Então é isso, pessoal. O que eu pedi? Dúvidas quanto a isso? É mudado, foi muita coisa. Eu espero que vocês passem, escrevam ali alguma coisa no chat, porque eu preciso ter uma noção de como vocês estão. Isso aí tudo eu passei para vocês, esse conteúdo, eu passei lá na atividade do plural, que abriu na segunda e ficou liberada até ontem, tá? Eu não olhei ainda quantos abriram a atividade, mas agora em seguida eu já vou olhar, porque eu vou corrigir os exercícios, tá? Além dos exercícios que eu passei para vocês realizarem no plural, eu também passei a atividade da página 151, que é esta página aqui. Nós havíamos realizado o primeiro listen, né? E aí eu passei para que vocês realizassem a parte da second conditional. Vamos ler juntos o que diz ali. Então, second conditional é usada para ações ou situações improváveis e hipotéticas, no presente ou no futuro. Quando falamos de situações imaginárias, desejos ou sugestões em inglês, usamos a segunda condicional, tá? Então, qual é a estrutura dessa segunda condicional que eu acabei de falar para vocês? Então, if I had a dictionary, então, a primeira if clause que eu tenho ali, a gente chama, quando a gente trabalha com condicional, cada estrutura de if clause, então a gente tem ela no passado. If I had. I had é o verbo have no passado, é um verbo irregular. Então, if I had a dictionary, então se eu tivesse um dicionário, eu não tenho esse dicionário, o que poderia acontecer? I would look these words up. Então, eu poderia olhar essas palavras, né? Buscar essas palavras, tá? Então, ali nós temos a main clause, ou seja, nós temos a if clause, que é a possibilidade, é a irrealidade, é hipotética, e temos o resultado dela, que é a oração principal, tá? Ou seja, a sentença identificada como if clause contém o verbo no simple past, que eu acabei de falar para vocês. E a main clause inclui alguns verbos modais, que foi o que eu acabei de falar, que a gente trabalhou ali com o verbo would, mas poderíamos ter outros verbos modais, como, por exemplo, o could, que é o verbo modal, o can no passado, que, né, então, poderia, o might e o should. Então, são todas as estruturas de verbos modais que a gente trabalha com possibilidades irreais, tá? Então, qualquer um desses verbos modais são possibilidades irreais no futuro ou no presente, tá? Depende muito. Então, estrutura: if mais simple past mais would, could, might ou should mais o verbo que acompanha no infinitivo, tá? Então, pessoal, tinha ali embaixo. Now, let's practice. Look at some sentences extracted from the conversation and answer the questions. Então, olha algumas frases que a gente tirou lá do diálogo que a gente havia feito aqui em cima, entre o Henry e a Lisa, tá? E responda as perguntas. Qual foi a retirada que fizeram? Fizeram ali, ó. I would go to the mall. I wouldn't go to school. Would you invite me? Então, todas com o verbo modal would, né? Então, por exemplo, I would go to the mall, eu gostaria de ir ao shopping. I wouldn't go to school. Eu não iria, né, na escola, eu não gostaria de ir à escola. Would you invite me? Você me convidaria? Não são possibilidades. Então, o que eu queria que vocês respondessem? Are they talking about true situations? Eles estão falando sobre situações reais? Sobre situações verdadeiras? Não, né? Eles não estão falando sobre situações verdadeiras, porque eu acabei de falar para vocês que esses verbos modais
trabalham com possibilidades, com coisas hipotéticas, então não são situações verdadeiras. Are they talking about an hypothetical situation? Yes, they are talking about an hypothetical situation, né? Eles estão falando sobre situações hipotéticas, sim, tá? E ali a última pergunta era: What verb are they using to express these situations? Então, qual o verbo que está sendo usado para expressar essas situações? Que situações? Essas situações hipotéticas. É o verbo modal would, né? Então, ali nesse terceiro pontinho, vocês têm o verbo modal would, ok? Outro quadradinho laranja aqui que vocês deviam completar, tá? Então, we use, espaço, um gap, verb in the infinitive, without to express, gap, or unreal situation, tá? Então, esse aqui eu vou colocar para vocês completarem. Esse quadrinho em amarelo aqui, nós já temos até uma areazinha para eu poder escrever. Então, nós temos ali, we use would, né? Então, nós usamos o would, mais verb in the infinitive without to, ou seja, sem o to express hypothetical situations. Vou botar aqui do lado. Hypothetical situations. Or unreal situations, ok? Então, aqui vocês já teriam esse quadrinho amarelo aqui sendo completado para fazer sentido essa frase. Outra expressão que foi retirado lá do diálogo do Henry e da Lisa. If I had only 24 hours to live, I would invite all my friends. Então, se eu tivesse, olha o had ali no passado, 24 horas de vida, I would invite, eu convidaria todos os meus amigos. Então, a pergunta ali que faz é, does the word with express a conditional? Sim, né? Então, with, ele expressa uma condição? Sim, ele expressa uma condição, porque eu estou colocando ali, if I had only 24 hours to live. Se eu tivesse 24 horas de vida. E a segunda, is the verb used with the with in the past or in the present? Ou seja, o verbo usado com with in the past ou in the present? Aquele if I had. If I had, eu já falei para vocês que é um verbo irregular, então ele está no passado, tá? Então, in the past, vocês responderiam ali. Tá? E ali embaixo, nesse último amarelinho, ele também fala o que eu já falei para vocês. We can also invert the order of the two sentences. Também é possível, nós também podemos inverter a ordem das duas frases. Por exemplo, I would invite all my friends if I had only 24 hours to live. Então, eu convidaria todos os meus amigos se eu tivesse 24 horas de vida, tá? Esse era o tema de vocês da aula passada, realizar essas atividades aí nessa página. Além disso, como eu já havia falado, eu coloquei para vocês atividade no plural. Deixa eu ver aqui nada de dúvida, né? Pelo jeito estão sabendo tudo, quero ver na hora da prova. Eu coloquei para vocês as atividades no plural, que eram para ser realizadas até ontem. Vamos ver, olha só que legal, né, gente? A atividade já encerrou, tá? Nós temos 25 alunos que receberam a atividade e... Não, desculpa, eu tô no nono A. No nono A ainda tem todo final de semana para olhar. Eles ali estão ruins. Vamos ver como é que vocês estão na atividade. Atividade da semana. Oh, pouca coisa melhor, né? Então, de 26, 12 olharam. Olha que legal, né? Não olhou nem a metade da turma, olhou, né? Faltou um pouquinho ali para chegar na metade da turma. Muito bem, né? Vamos acessar aqui a atividade. Olha só. Vamos visualizar.
Então, pessoal, o que que eu mandei para vocês? O conteúdo. Atenção, copiar no caderno o conteúdo e os exercícios. Bom, então, que conteúdo eram esses? Das conditionals, né? Zero, first and second conditional, mais detalhado, com mais exemplos. E vocês tinham os exercícios aqui embaixo, e eu já identifiquei para vocês, ó. Put the verb in the correct first conditional. Então, para aí, vamos pensar. Se eu quero first conditional, o que que é a primeira condicional? É possibilidades no futuro, né? São coisas que podem acontecer. Qual é a minha estrutura? É a estrutura do simple present e o verbo simple future, né? O auxiliar o will no futuro com o verbo no infinitivo. Então, o que que eu devia preencher aqui? Tá? Então, if I não é terceira pessoa do singular, então eu só vou repetir o verbo que está entre parênteses. If I go out tonight, então se eu saísse à noite, né? I will go to the Marisa's house. Então eu iria na casa da Marisa's house, ok? If they, se eles, né? Preciso mudar o verbo? Não, não é terceira pessoa do singular. Então, if they say that again, I will be angry. Tá? Então, se eles dissessem isso de novo, eu ficaria brava. If we, agora, if we, preciso mudar o verbo? Não, eu não tenho que mudar o verbo. Porém, está na negativa. Qual é o auxiliar do simple present na negativa para, então, outras pessoas do discurso? A gente tem o auxiliar do e o auxiliar does, né? No caso, does eu só utilizo para he, she, it. Nesse caso, não é. Então, eu devo utilizar o don't. Então, if we don't see our friends tomorrow, we will see them next week. Então, se nós não virmos os nossos amigos amanhã, nós o veremos, né? Nós iremos vê-los na próxima semana. Agora aqui, ó, if she come. Come, o verbo venha, né? Só que temos aqui a terceira pessoa do singular. Como ele termina com ele, não tem nenhuma modificação, nenhuma peculiaridade, eu devo fazer o acréscimo do S. Então, if she comes today, he will be very surprised. Ou seja, se ela vier hoje, ele ficará, né, muito surpreso. Tá? Então, isso aqui vocês tinham que ter feito. Eu não estou colocando as respostas, porque vocês devem ter feito. Quem tiver dúvida pode me mandar o exercício no WhatsApp, eu corrijo sem problema nenhum, tá? E aí depois eu coloquei 3 questõezinhas de marcar aqui para vocês, sem dizer qual era condicional, mas dava para adivinhar pelas utilizações das estruturas. Querem ver? Então, if her hair were black, she completely different. Então, if her hair were black, então se o seu cabelo fosse preto, she completely different. Eu tenho esse were aqui, que é o verbo to be no passado, ou seja, estou trabalhando com simple past. Se eu estou trabalhando com simple past, eu tenho que usar a segunda condicional, que é essa que está no livro de vocês. Então, if her hair were black, she would look completely different. Ela pareceria totalmente diferente, tá? Na segunda, pessoal, na segunda eu tenho a inversão, não começo com if. O if vem para ligar as duas frases. Então, I do that if I were in your shoes. Novamente, temos um verbo to be no passado, tá? Então, se nós já temos o passado aqui, é certo que o verbo que acompanha é um desses dois aqui, que é o verbo modal. Como estamos falando de segunda condicional, porque temos o verbo aqui no passado, nós temos que falar, então, na letra C. I wouldn't do that if I were in your shoes. Eu não faria isso se estivesse com seus sapatos, tá? E a terceira, pessoal, a terceira eu tenho if it tomorrow
we won't go. Então, eu tenho a primeira condicional. Qual é a primeira condicional? É simple present, né? Mais o simple future. Simple present, considerando que eu tenho it aqui na terceira pessoa, eu devo, então, utilizar o verbo com uma peculiaridade a mais, que é esse S aqui no final. Então, if it rains tomorrow, we won't go. Nós não vamos. Então, se chover amanhã, nós não vamos. Então, como eu já tenho meu simple future aqui, eu deveria usar o verbo no simple present, tá? Então, vamos ver, né? Pelo que eu tô vendo, vocês não têm dúvidas. Tanto não tem dúvidas que apenas 12 pessoas olharam a atividade. Então, eu acredito que realmente não gerou dúvidas. É bem tranquilo para vocês. Vamos visualizar, então, isso lá depois no resultado da avaliação. Como eu falei, a gente tem mais a aula que vem e a próxima a gente faz a revisão, tá? Continuando, pessoal, na página 152, vocês vão encontrar essa atividade. If I could change the world. Então, se eu pudesse mudar o mundo. We have talked about utopias and the dreams. Now read the lyrics of the famous song by Eric Clapton called Change the World. What dreams and desires does he have? Chose the best word to complete its lyricals. Ou seja, pessoal, a gente tem uma música aqui do Eric Clapton, ok? Change the World, onde vocês têm duas opções ali em negrito, aparece sempre para vocês. Vocês devem escolher qual é a opção certa, tá? Essa abreviação, o ID, é a abreviação do would, tá? Então, ali, por exemplo, I would pull ou I pulled, tá? Então, vocês têm que escolher ali se é o verbo modal, né, de situações hipotéticas, ou então ali no passado, tá? Então, vocês devem circular. Eu vou ir colocando ali as respostas, vocês já podem ir fazendo, tá? Lendo enquanto eu estou aqui também colocando. Então, iniciamos as líricas da seguinte forma. If I could reach the stars. Então, se eu pudesse, o could, nesse caso, ele entra como verbo no passado, não como verbo modal. Então, se eu pudesse alcançar as estrelas, aí o que poderia ser aqui para completar a minha condicional? Se eu já tenho, o could, ele está no passado, tá? Ele vem acompanhado do if, o if vem no passado. Então, eu só posso usar o meu verbo modal, o I would, tá? Então, nesse caso, esse I would, ele está abreviado. Então, I'd pull, tá? One down for you. Eu puxaria uma para você, tá? Shine it on my heart. Brilhe no meu coração, né? So you could see or saw the truth. Então, aí aqui vocês deveriam escolher entre o presente ou o passado, tá? Como eu estou falando de possibilidades, de coisas hipotéticas, eu tenho que escolher o presente, eu não posso trabalhar com o passado aqui. Então, so you could see the truth, você poderia ver a verdade. Então, if I could be king, se eu pudesse ser rei, se eu fosse rei, even for a day, nem que seja por um dia, I take you as my queen. Então, eu tornaria você, eu gostaria que você fosse minha rainha, tá? Então, tudo em coisas, trabalhar com coisas hipotéticas aqui, tá? A próxima frase, I'd have ou I had it no another way. Então, como estamos trabalhando com uma música hipotética de mudança de mundo, então permaneço com a minha estrutura do would, I have. Então, eu teria outra, não teria outra forma, né? Outro caminho. And our love would rule ou ruled, tá? Então, na verdade, coisas hipotéticas, eu trabalho com o verbo modal would rule, ok? In this Kindle that we have made, if I could change the world. Então, aqui nós temos o refrão ali, se eu pudesse mudar o mundo, né?
e o nosso amor seria uma regra, né? Essa parte ali onde eu botei would rule, e o nosso amor seria uma regra, tá? Então, aqui vocês têm as respostas desse primeiro exercício aqui, If I Could Change the World, da música do Eric Clapton, ok? Segunda, pessoal, vocês têm aqui embaixo essa seguinte atividade. How could we change the world? Read this advertise. What is it about? Tá? Então, como que você poderia mudar o mundo? Leia esse aviso aqui, né? Essa propaganda, e sobre o que que ela é. O que que diz essa propaganda? Diz assim, ó. We can change the world with every bit. Nós podemos mudar o mundo em toda mordida. Como assim, né? E aí tem aquelas letrinhas miúdas ali. O que que diz naquelas letrinhas miúdas? Choose foods that are organic. Know what is in your food. Together we can make an impact in the food industry. Ok? Então, escolha as comidas orgânicas que você sabe, né, para a sua comida. Juntos, podemos mudar e impactar a indústria alimentícia, tá? Então, o que que diz ali, pessoal? What does we can change the world with every bit mean? Eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós podemos mudar o mundo em toda mordida. What is the recommendation of the campaign to change the world? Qual é a recomendação da campanha para mudar o mundo? Também acabei de explicar para vocês ali, né? Então, escolha comidas orgânicas que você sabe. Juntos podemos impactar a indústria, né? Ali embaixo, pessoal, nós temos o What other things can you do to change the world? Então, outras coisas que nós podemos fazer, que nós podemos mudar o mundo, tá? Então, vou copiar aqui para a gente poder colocar essas respostas aqui de baixo. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo essa aqui, ó. O que que vocês devem completar ali? Observem as estruturas, vejam quais são as condicionais, tá? E completem. Vamos lá. If we, né? Então, if we, eu tenho uma condicional, eu tenho nós, né? E ali vamos ler o restante da frase para a gente tentar pensar o que que a gente pode usar. A gente tem que usar ali not use. Então, if we so many plastic bags, the environment thank yous. Ou seja, então, o que que eu posso usar aqui de condicional? Segunda condicional, né? Que é que a gente está trabalhando nessa unidade. Então, se eu não usasse tantas sacolas plásticas, o meio ambiente ficaria grato, ficaria agradecido, ó. Olha o que eu falei, eu ficaria. Então, eu tenho que colocar no passado. Então, if we didn't use, lembrando, né, que quando a gente usa auxiliar, eu não preciso flexionar o verbo. Então, if we didn't use so many plastic bags, the environment, e aí eu tenho que colocar o meu verbo modal would para trabalhar com essa possibilidade. Thank you. Ou seja, o meio ambiente nos agradeceria, tá? Segunda frase. If we more in education, we a better country. Então, essa é fácil, né? A gente tem investimentos ali e have. Então, se nós investíssemos lá no passado mais em educação, nós teríamos um mundo melhor, um país melhor, né? Então, if we invested, vocês veem que o verbo que está entre parênteses, ele não está no passado, tem que colocar ele, né? More in education, we would have a better country. E a última frase, there, aí aqui eu tenho not be, so much traffic, if we more public transportation. Então, agora o if, ele tá lá no meio da frase. Se ele tá no meio da frase, eu tenho que iniciar com o meu verbo modal, né, de possibilidade, de hipotético. Então, there wouldn't, be, então, there wouldn't be
so much traffic if I, né, na verdade, used more public transportation, né? Então, se não tivesse muito tráfego, nós poderíamos usar mais o transporte público, né? Então, isso aqui é outra condicional da segunda condicional, ok? Tema para a próxima aula, pessoal, páginas 153 e 154. Eu vou só fazer, então, as devidas correções e a gente entra no último conteúdo para a nossa avaliação, que já é na próxima unidade, tá? Mas aí eu passo para vocês na aula que vem. Vou sair aqui. Dúvidas não existem, né? Tá tudo tranquilo. Tudo certo. Posso ficar tranquila. Acredito que sim, né?